E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Até aqui, irmãos. Bom, dessa passagem, uma certa feita, o irmão Anderson, o diácono, estava lendo, e eu comecei a meditar ali, quando o Senhor Jesus, então ele despede a multidão, ele sai à parte para orar, e manda os discípulos ir para outra banda, outra margem. E eu comecei a meditar assim: nosso Deus, ele é 100% homem e 100% Deus, ele sabe de todas as coisas. E eu comecei a pensar: será que o mestre, ele quis testar a fé dos discípulos? Porque o Senhor Jesus, quando o barco, o vento estava contrário, o mar estava revolto, o Senhor Jesus, ele não estava ali presente, né? Mas aí eu começo a pensar assim: porque quando nós estamos, né, como eles estavam com o mestre, estava tudo fácil, estava tudo bem, as coisas seguiam, o Senhor Jesus fazendo os milagres, o Senhor Jesus ensinando, então ali ficava muito fácil, né, mas chegou uma determinada hora que o Senhor Jesus, creio eu, que ele quis experimentar a fé do discípulo, porque assim, irmãos, muitas vezes nós ouvimos, muitas vezes a gente dá glória a Deus, mas e quando o mar na nossa vida, ele está revolto, quando o mar da nossa vida ele está batendo, ao contrário, quando a situação ela começa a apertar, e o que acontece? Porque Pedro, ele teve a fé suficiente para ir até com o mestre, para sair do barco para ir até com o mestre, mas caminhando então para ir com o mestre, seguir até o mestre, chegar até o mestre, ele começou então a olhar, creio eu, que dos lados. Começou a olhar aquelas ondas fortes, começou então a passar mil coisas na cabeça dele, e ele então começou a sentir medo, ele começou a sentir apavoramento, ele começou a tirar os olhos do mestre, então ele começou a afundar, assim diz a Bíblia. Então o que acontece? Ele vai, pede para o Senhor: salva-me. E o Senhor Jesus, vendo que ele estava afundando, foi e o salvou, estendeu a sua mão, recolheu, pôs no barco. Assim é a situação de nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, quando as coisas elas estão bem, muitas vezes quando as coisas estão indo, né, de uma maneira que a gente não tem falta de nada, quando a saúde ela está boa, quando os empregos estão aí, né, tudo está na bonança, é tudo fácil. Mas quando a gente começa a tirar os olhos do nosso Senhor, independente da circunstância, as coisas começam então ao contrário. As coisas começam então, a gente começa a pensar que nada vai dar certo. A gente começa a olhar que a situação está difícil. A gente pensa que nada vai dar certo. Porque a nossa mente, irmãos, ela é um campo na qual nós processamos muitas coisas e muitas coisas negativas. Se a gente for parar para pensar, a nossa consciência, irmãos, é um campo de batalha muito grande, que a gente só pensa coisa contrária, a gente só pensa coisa negativa. E quando é para nós colocarmos a nossa fé em ação, a gente parece que aquilo que a gente tem falado para as pessoas, não, o nosso Deus faz, o nosso Deus pode, Ele pode todas as coisas, mas quando o mar ele vira contra a gente, as ondas ela está querendo nos afogar,
Aí parece que aquilo que eu falei para o meu próximo, quando eu lhe precisava, parece que para mim não tem nenhuma necessidade, não tem nenhum teor assim, na qual me faz tirar daquela situação. Parece que é só para os outros que eu falo, que parece que é para ele entender o Deus que nós servimos. Mas a hora que vem contra nós, e o Deus na qual eu professei com aquele, porque na minha vida então eu me bloqueio, porque eu não confio nele. É porque muitas vezes, irmão, a gente deixa de olhar para aquele que é o nosso autor e consumador da nossa fé. As coisas estão acontecendo, irmão, e como eu falei no início, e vai estreitar mais. Não tem mordomia para ninguém, não tem zona de conforto para ninguém. A igreja hoje está passando numa situação que parece que tem muitas pessoas que pregam, que parece que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Você serve um Deus que é o dono do ouro, dono da prata, e vai iludindo as pessoas, achando que vem para o Senhor, achando que vai ter tudo isso, mas esquece de falar sobre as provações da vida, das dificuldades. Mas nós temos um Deus, como foi no louvor, para Deus o impossível ele não é nada. Para Deus, ele pode todas as coisas, ele faz todas as coisas, mas a partir do momento que há um propósito em cada situação. Deus não vai querer enriquecer ninguém para que as pessoas saiam por aí, né, se vangloriando, se mostrando, se gabando. Não, irmãos, todas as coisas, ele tem um princípio, Deus tem propósito, Deus ele tem um objetivo em cada situação, irmão. Então, quando nós passamos por momentos difíceis, nunca tire os olhos daquele que por nós deu a sua vida. Aquele que diz, eis que estou convosco até a consumação do século. É isso, irmãos, é isso que nós temos que olhar. Nós não podemos olhar para o homem. Nós podemos sim pedir auxílio, pedir uma ajuda, porque nós estamos aqui para isso mesmo. Deus, a Bíblia diz, comunicai a vossa necessidade uns com os outros. Mas, irmãos, entre no particular com o Senhor, independente da situação, independente da provação, independente de qualquer situação que a gente esteja passando, o melhor refúgio é entrar na presença de Deus. E outro, não precisa ficar orando 2, 3, 4 horas. Se Deus der graça, amém. Mas faça aquela oração com a alma, aquilo que a gente está passando, aquela nossa necessidade, irmãos, de todo o coração, se entregando a Ele. Quando Elias ele orou ao Senhor, ele, segundo alguns estudiosos da Bíblia, diz que foi em poucos segundos, e Deus mandou o fogo do céu. Né? Então, todas as coisas, ele tem um propósito de Deus, nada acontece por acaso. E muitas vezes, quando a gente está passando uma determinada situação, em vez de nós levantarmos e buscarmos a presença de Deus para ver o que Deus está querendo conosco, o que Deus está querendo nos mostrar, o que Deus está querendo abrir os nossos olhos espirituais, muitas vezes a gente senta, a gente para. E não é isso, irmãos. É porque o deserto, irmãos, ele não é para matar ninguém. O deserto é um particular. Eu e Deus, a igreja e Deus. É isso que é o deserto. O deserto a gente entra, mas a gente sai edificado. O mar, quando ele estava revolto, ele houve um tempo que o mar ele se acalmou. Assim, porque o mar, ele não fica revolto todos os dias. Há um tempo que o mar ele fica bravio, mas dá um tempo também que o mar ele se quieta, se acalma. Assim é a nossa vida. Tem momentos nas nossas vidas que as coisas vai, né? Como diz aí um provérbio, né? De pouco e vento. Estou na bonança, está tudo bem, está uma alegria, mas tem uma hora que o mar da nossa vida, ele agita. É nesse agitar é que Deus ele mostra para nós quem verdadeiramente nós somos. Porque Deus, ele não precisa fazer nada na nossa vida para mostrar, para ele saber quem nós somos, porque ele conhece a gente. Ele faz as coisas acontecerem para mostrar para mim mesmo quem sou eu na hora das aflições, na hora da tempestade.
Quem que é o Sandro? Quem que é o servo do Sandro? É um murmurador ou é um adorador? Porque quando nós louvamos ao Senhor, muitas vezes se dá um leque de quê? Que é só música, que é só cantar. Não, nós louvamos ao Senhor nas nossas atitudes. Em todos os momentos de nossas vidas, nós louvamos a Deus. Tudo aquilo que glorifica a Deus pelo meio do nosso corpo, pelo aquilo que a gente fala, pela nossa vestimenta, tudo isso é louvar ao Senhor. Então que nós possamos, irmãos, independente de qualquer situação, independente de pregações que mexem com as emoções, que mexem com a igreja, que faz a igreja pular, que faz a igreja virar para lá, virar para cá. E eu tenho comigo uma coisa, irmãos, eu prefiro uma pregação suave, eu prefiro uma pregação mansa, mas que traga um conteúdo da palavra de Deus, para que eu possa me alimentar da palavra de Deus e ir embora para casa, remoendo a palavra de Deus, porque ela fica no nosso coração, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, o que nós estamos ouvindo? Que tempo que eu estou tendo para com Deus, assim como o presbítero Márcio lhe disse? Nesse tempo de quarentena, uma reflexão nós podemos fazer. O que eu estou fazendo nos meus tempos vagos? Uma igreja vitoriosa, irmãos, é que está na presença do Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que tem vontade de se chegar ao Senhor, de ter aquele compromisso com o Senhor, buscar em oração. Muitas vezes falamos com as pessoas, expomos nossos problemas para as pessoas, e as pessoas não podem resolver nossos problemas. Mas quem é que pode resolver o nosso problema? É o nosso Senhor. E tudo tem um tempo determinado por Deus. As coisas sempre acontecem no tempo dele, não é no nosso tempo. Enquanto esse processo de tempo do Senhor vai chegar ainda na minha vida, então esse processo de busca ao Senhor eu tenho que partir de mim, para que eu possa passar com mais força, com vigor, com ânimo. Porque sem esse comprometimento com a palavra, porque sem esse relacionamento com Deus, irmãos, vai ficar difícil, vai estreitar. Então busque, nessa quarentena, passando essa quarentena, essa pandemia, não que a gente possa buscar ao Senhor em todos os momentos. Muitas vezes ouvimos, mas quando passar essa pandemia eu vou para os cultos, quando passar essa pandemia eu vou orar mais, quando passar isso eu vou fazer isso, eu vou fazer a obra, eu vou fazer aquilo. Irmãos, não espere a pandemia passar, deixe de passar. Busque a presença do Senhor, se fortaleça na presença de Deus. O mar está bravio, mas aquele que pode todas as coisas, ele vai aquietar o mar no tempo dele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.